da ceia juntos, o texto de hoje é de Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Eu já passo a ler o texto todo e não vou estar dialogando muito, porque na verdade o texto fala em si. A parábola do joio. O que é joio? O que é joio? Joio é um inso que cresce no meio da plantação de trigo. E enquanto ele está crescendo, ele é idêntico ao trigo. Idêntico. Nós conhecemos aqui, como não temos plantação de trigo, nós conhecemos o joá. O joá é aquele joio que cresce no meio do arroz. Eu acho que vocês já viram esse joá no meio do arroz. Ele vai crescendo, é idêntico ao arroz, mas depois, quando ele começa a se definir a sua flor e a sua produção de grão, a gente percebe a diferença. Eu tenho o privilégio de ir e voltar por Massanduba, Guaramirim, e lá tem muito arroz. Praticamente está terminando a colheita do arroz esse ano. Claro, você perdeu esse espetáculo da cor amarela. Mas essa semana, quando eu vi, terça-feira já estava praticamente tudo terminado de colher. E já está em algum lugar, tanto assim, porém pronto para dar a safrinha. E aí a minha esposa, quando nós viemos para cá, no dia do ano novo, né, quer dizer, o dia 31, eu percebi que a minha esposa estava indignada com alguns canteiros de arroz. E aí ela me disse assim: o que é isso no meio desse arroz? Eu disse: isso é joá. É aquela praga que cresce entre o arroz, que acaba tirando a força do arroz. E quem tem muito, o colhedor, que tem a máquina de colheita, e ele é pago por comissão de sacos de arroz pela colheita que ele faz, eles não gostam de colher onde tem joá. Por que não gostam de colher? Porque ela entope. Ela está cheia de sementes gelatinosas, assim, leguminoso, entope a máquina. E às vezes leva 3 horas para desentupir a máquina. E quem colhe por comissão ganha 10% sobre a colheita, 100 sacos é 10 sacos é dele, ele nega para colher, porque ele atrasa 3 horas. E às vezes o funil desengata, porque o peso fica muito grande. Daí eu falei já com plantadores de arroz, eles me explicaram isso. Então eles não gostam. Então quem tem jaú, ou né, ele fica sempre para o final. E aí também é um problema. Mas irmãos, joio no meio do trigo. O que representa joio em meio de uma igreja que professa a palavra de Deus? Nós vamos ver isso agora na leitura e nós vamos meditar em poucas palavras sobre isso. A palavra do joio. Outra parábola lhes propôs, dizendo, Jesus, né, uma parábola que ele propõe: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo, ele retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Vindo os servos, o dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos ali e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Irmãos, Jesus, naquele capítulo aqui, ele fala muito da natureza, de parábolas da natureza. E Jesus, ele usa muito as formas da própria terra para identificar uma verdade bíblica. É fácil de explicar uma verdade bíblica usando exemplos da terra.
né, das colheitas, das frutas e tudo aquilo. Inclusive, hoje quem deu a nota diária estava em Gênesis 1 sobre a questão da criação e da semente que a própria fruta produz para ter as plantas. Então, aqui temos essa parábola. E aí uma coisa bem interessante. Esse homem que está falando sobre o seu campo é Jesus. E os homens que estão aqui perguntando, que disseram para ele, mas tu não semeaste coisa boa? Em outras palavras, nos diz bem claro, quem é o semeador da palavra aqui, que seria a palavra de Deus, é o próprio Deus. Mas Jesus está usando isso de uma forma bem popular para eles entenderem quem era o dono desse campo. E esse dono desse campo, ele tinha um poder sobre essa natureza do campo dele. Mas aí tem uma coisa bem interessante quando a gente olha, esses semeadores não eram ceifeiros, eram um grupo de pessoas. E também no Evangelho, os semeadores não são os ceifeiros. O apóstolo Paulo diz bem claro, eu às vezes planto, Apolo rega e alguém outro colhe. Tá? Então, eu quero citar esse exemplo. Quando saí da casa onde nós tínhamos alugado, o Eliseu entrou e havia um pé de batata, havia 3 pés de pepino, mas eu não podia colher isso ainda, nem a batata, mas o Eliseu colheu a batata. Percebe? Como a coisa se funciona. Alguém planta ou semeia e o outro colhe. E na palavra de Deus é exatamente isso ali. Deus usa pessoas para falar do Evangelho ou a boa semente, e alguém tem o direito e é usado para fazer a colheita. Isso representa muitas vezes em igreja. Alguém trabalha para implantar uma igreja e um outro pastor vem e faz a colheita e se sente muito bem, e aí diz, meu, esse pastor é bom, a igreja está crescendo, ou essa forma de ser, essa pessoa é ótima, o trabalho está crescendo. Você esquece quem semeou. E aqui Jesus é confrontado pelos semeadores. Tu não semeastes boa semente. Olha a pergunta, que é bem clara. E semelhantemente, um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, né, vem o inimigo e semeia. Eu vou entrar dentro disso ali. Mas aqui nós percebemos que os semeadores, os servos, vieram perguntar, tu não semeaste semente boa? Hoje, o servo do campo ia dizer para o seu patrão, tu não compraste semente boa na agropecuária? Sim, eu comprei. Mas como está aparecendo agora no meio do milho que eu plantei, milho de vassoura. Enquanto ele cresce, ele é muito parecido. Ou, como nós compramos semente boa e no meio desse milho tem pipoca. Ele cresce de igual forma, mas quando ele dá a sua espiga, a gente percebe a diferença. E isto aqui agora os servos, semeadores dos servos, conheciam isso. Mas tu não semeaste coisas boas? Ele sim. Mas aconteceu que de madrugada vem o inimigo. Aí eu quero parar um pouco para nós aqui. O inimigo era muito comum, ainda hoje, na região do Oriente Médio, tanto na Líbia, quanto na Síria, quanto no Iraque, quanto no Irã, lá planta-se trigo. Mas há uma inimizade entre os plantadores. Há uma inimizade entre eles. E para prejudicar o outro, esse plantador de trigo, ele guarda propositalmente durante o ano, colhe sementes secas de joio e de madrugada ele vai na roça desse homem, ou seja, na plantação de trigo, e semeia. Ele faz isso de madrugada. É uma maneira de
diminuir a colheita do outro. Isso é, na verdade, um egoísmo, uma raiva de que o outro de repente tem uma colheita melhor do que eu. Tá? Então vem uma inimizade, e ela já é milenar. Essa raiva de ter trigo bom e sem joio é uma raiva milenar. Isso é entre o povo. E Jesus usa exatamente essa parábola para explicar aos discípulos: sim, eu transmito a palavra boa, a palavra da vida, mas vem alguém que quer desfazer. É exatamente a pergunta que hoje a pessoa fez para mim. Números. Parece que tudo hoje tem que gerar em torno de números, cifras. Eu discuti tremendamente, eu posso ser bem transparente para vocês, há anos atrás, com o presidente da nossa denominação, e foi na passagem aqui de Joinville, vindo de Curitiba, no encontro de assembleia e pastores, e chegamos aqui, eu não estava em Joinville ainda estava no médio Alto Vale, mas foi nessa linha que a gente desceu e nós discutimos sobre números de igreja. E a minha posição sempre foi: temos a qualidade da palavra, a questão de fé. E aí ele disse assim: mas pastor Moacir, números é importante na igreja. E eu disse, na lata para ele: Hugo, você está pensando em finanças? Claro, diz ele. Quanto mais pessoas tem, mais entra. Percebe? O que é que representa isso na palavra? Exatamente isso aqui. Joio. É joio. Quer nos inverter a situação da palavra e pensarmos que os números são muito mais importantes. E aí vem aquilo que nós encontramos, que Jesus diz: mas eu não conheço vocês, mas nós fizemos milagres no teu nome, nós curamos pessoas. Não é isso que Jesus diz? Mas ele diz: mas eu não conheço vocês. Vocês percebem que o joio não é um alimento para o ser humano. Não se descobriu ainda que esse joio dá para comer. Ele é para pássaros. Quem tem pássaros e compra aquela alimentação para pássaros livres, lá dentro tem joio. Já estão aprovando para os pássaros. E esses pássaros estão levando o joio adiante. Você já viu na beira da rua, muitas vezes o joio crescendo? Parece que é trigo, parece arroz, mas é joio, que os passarinhos comem. Então, é dessa forma que, de repente, nós vamos olhar que a palavra de Deus, ela não se mistura com o joio. Ela é pura, ela é transparente, ela é real. Ela fala ao nosso ser, ela nos ilumina do que nós temos que fazer. Então, esse joio, ele não é ainda aproveitável de jeito nenhum para o ser humano. Mas o milheto, alguém de vocês conhece o milheto? O milheto, Eliseu conhece porque é agrônomo, né? Mas o milheto hoje, ele é usado no Nordeste, se planta milheto para adicionar no alimento da escola. Porque ele é um elemento cereal que é muito forte em proteínas. Mas ele está especialmente dentro da ração da vaca leiteira, porque ele produz leite. Tá? Então, o milheto, antigamente, era até capim que incomodava. Mas hoje ele é aproveitável. Mas o joio não tem ainda nenhuma serventia. Não descobriram, acho que também não vão descobrir, porque ele é realmente bem ruim para trabalhar com ele. Então, irmãos, trabalhar com a palavra de Deus é a boa semente. E aí vem para ele: queres que nós arrancamos o joio? Eles são gentis. Eles vêm para Jesus, ou seja, para o dono da fazenda: queres que nós arranquemos o joio? Não arranque. Porque se você arrancar o joio, você vai prejudicar a raiz do trigo
e o trigo vai minguar. Ele dá de repente um cacho de trigo, mas todos os brotos do lado não vão se desenvolver. Não vão se desenvolver. Então deixa. Chega a hora que a gente vai arrancar, quando é a hora da colheita. Irmãos, também dessa forma, nós temos o mesmo sentido. A palavra de Deus na nossa vida começa a fazer um efeito. Nós amamos a palavra, nós nos deixamos envolver com a palavra, a gente começa a servir a Deus através da palavra, mas de repente a gente vai esfriando a nossa forma de participar, de se envolver. Aí de repente o outro diz, cara, isso é coisa do tempo passado, ir para a igreja, para que fazer isso ali? Aí às vezes outros se debocham, virou santo. Sabe, irmãos, tem tantas formas de dar um menosprezo para quem busca a palavra de Deus. E aí começa a nossa vida espiritual a minguar, tá? E minguar significa não morrer, mas você não produz mais a própria semente, você apenas é um pé de trigo, e se der um cacho, é algumas sementes, é o que nós temos aqui de trigo, algumas sementes lá dentro, mas se você plantar, ela está oca, ela não germina, porque ela não tem forças. E o cristão é da mesma forma, irmãos. Nós falamos e aprendemos na escola, na época que era criança, vocês também, o Brasil é um país cristão, não é isso que a gente aprende? O Brasil é um país cristão. Mas se nós olharmos o cristianismo brasileiro, o cristianismo real, nós temos, olha, irmãos, é uma questão que nós olhamos agora. O Papa Francisco está se preocupando com a América Latina no catolicismo. Está se preocupando, porque está se diluindo muito. E muitos estão conhecendo entre si, por si mesmo, a própria palavra. E ele está preocupado com o que? Com a existência da Igreja Católica. Isso é real, irmãos. E aí o que é que acontece? Mas a gente percebe que o nosso mundo cristão brasileiro, porque a Igreja Católica, eu quero citar um exemplo. No Haiti, ela é uma das igrejas que mais faz parte do Evangelho. Nós subestimamos isso, porque nós achamos que só somos nós. Não, nós somos todos cristãos debaixo desse guarda-chuva, ou desse guarda-sol. Mas algo importante que nós temos que lembrar, quando você fala o Brasil é um país cristão, não somos mais um país cristão únicos. Estamos perdendo. O mundo muçulmano está entrando no Brasil a todo vapor. E vocês sabem que eles negam literalmente Jesus. Esse Jesus que todas as denominações cristãs no Brasil confessam como Filho de Deus. Você pode confessar Jesus como Filho de Deus, mas de repente você não tem Jesus na sua vida. Isso representa, você pode ser um joio, porque a sua fé não está frutificando. Está crescendo ao lado um joio que está criando a sua força de fé. E aí passa, irmãos, a nós acreditarmos não mais nos milagres de Deus. Muitas pessoas estão deixando de crer em milagres, porque a própria medicina está avançada. Eu fui, a semana atrasada, como eu tenho vários médicos, eu fui numa médica, e ela disse, seu Moacir, eu amo tratar pessoas no consultório que dizem que amam literalmente Jesus. Porque ele já vem 50% da cura no meu consultório.
eu apenas receito 50% do médico. E quando eles caminham na obediência junto com o médico, o resultado é certo em pouco tempo. Eles dizem, doutora, muito obrigado, eu estou bem. Nós levamos a fé ao mundo, aos que conosco vivem. E isso representa que com isso nós estamos fazendo exatamente o que Jesus disse para os semeadores. Não arranquem o joio. Esperem. Deixe chegar o amadurecimento do trigo e fazer a hora certa da colheita. E eu vou dizer para os ceifeiros, não são mais os que colhem, os que semeiam, mas aqueles que fazem a colheita. Eu digo para eles, colham primeiro o joio. Façam feixes e levem-os para fora para queimar. Mas espera. Por que primeiro colher o joio? Qual a razão de Jesus dizer para esses discípulos dele? Não, esperem. Quando é a hora da colheita, eu vou pedir para os ceifeiros colher primeiro o joio. O joio, ele amadurece após o trigo. Ele não amadurece com o trigo. É um pouco mais tarde. Mas como o trigo está granado, está perfeito, está bom para a colheita, agora vocês entram nos trigais, colhem o joio que ainda não está seco, os pássaros ainda não estão comendo a semente, não vai cair na minha terra, colhem agora o joio, façam feixes, levam para fora em amar e queimam. E aí vocês colhem o trigo. Ele está livre para a próxima colheita do joio, porque a semente não está caindo ainda. O pássaro ainda não comeu a semente. Estão os cachos ali, mas ainda não está bom para semear. Irmãos, Jesus está nos dizendo para nós que virá a hora que nós vamos perceber em nosso meio, na nossa vida, nos nossos familiares, no nosso convívio, quem realmente é um pé de trigo. E os dois crescem juntos. Os dois crescem juntos. Daí eu quero colocar assim para vocês. Quem somos nós para dizer o Antônio é joio? E quem somos nós para dizer que o Valmir é trigo? É possível dizer isso? Ou quem é capaz de dizer, a Vitória me trouxe uma introdução maravilhosa para nós hoje. Ela é trigo, mas alguém é joio. Alguém tem essa capacidade? Agora vamos usar um casal, Evanessa e Gabriel. Quem tem, ou eles entre si podem dizer, Evanessa, você é joio. Não, Gabriel, você é joio. Não, você é joio e eu sou trigo. Temos essa capacidade, irmãos? Porque se temos essa capacidade, estamos nos colocando no lugar de Deus, julgar. E não somos nós os que vamos julgar. Quem vai julgar é o próprio Senhor. Então, essa palavra do joio, nós vamos perceber que lá no final, nós vamos ver quem é joio e quem é trigo. Mas nós temos chance hoje já dizer, eu quero ser trigo. Eu quero viver com a palavra. Eu quero caminhar com o Espírito Santo. Eu quero produzir frutos. Eu quero ser o trigo e fora do joio. Eu quero não ser egoísta. O joio é egoísta. O trigo não é egoísta. Sabe, se o trigo fosse egoísta, nós não teríamos trigo, porque o grão não ia se moer, ia se transformar dentro de uma pedra e não daria trigo. O trigo exatamente representa o quê? O alimento que o povo de Deus sempre teve, e é o nosso alimento hoje, e o nosso alimento
nós temos pão para tudo quanto é lado, mas o nosso alimento real é a palavra de Deus. Alguém vai dizer, mas amor, só com a palavra de Deus eu não vou viver. Mas ali vem no Velho Testamento e exatamente no Sermão da Montanha que a Vitória nos deu hoje, quando diz assim, não só da palavra viverá o homem, mas sim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de quem? Da boca de Deus. E da boca de Deus veio exatamente, haja luz, haja separação da água e da terra, haja semeadura de árvores frutíferas, e que as árvores frutíferas produzam frutos com as suas sementes. Hajam pessoas que seguem a Jesus e que, seguindo a Jesus, produzam também frutos para a vida eterna. Irmãos, que nós sejamos trigo, que nós sejamos o pão de alimento, e não sejamos os que julgam, isso é joio, isso é trigo, aí nós colocamos no lugar de Deus. Que Deus possa nos abençoar essa semana, este mês de fevereiro, que está começando com exatamente essa mensagem, que nós possamos ser um pé de trigo, aonde quer que estejamos, no trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar que nós estejamos, que possamos ser um trigo que representa a beleza da sua natureza. Que Deus possa nos abençoar. E agora, Eliseu, eu peço que você chame as crianças, ou o Antônio, depende da Eliseu ir para cá.